Olha, tudo aconteceu porque tinha que ser exatamente assim. Coincidência? Ditames de Deus? Muita gente questiona. Como foi, Benedito? Eu vou contar para vocês. Eu sempre trabalhei como caminhoneiro. Aliás, na profissão de caminhoneiro, eu já tenho 25 anos de profissão como caminhoneiro. Hoje eu conto 49 anos de idade. Mas naquele momento, até incentivado pela família, porque o caminhoneiro fica muito longe de casa, a minha família falou: por que você não trabalha com outra coisa? Assim, experimenta ficar mais próximo da gente, que tal um táxi? E eu, como sou de Cuiabá, morador de Cuiabá, resolvi então trabalhar com táxi. Eu já estava naquela vida de taxista havia um ano e um pouquinho. E naquele dia eu estava abastecendo o meu táxi, um carro, ali num posto, pertinho da estrada do Moinho. Quem conhece Cuiabá conhece também a famosa estrada do Moinho. Eu estava abastecendo o meu carro e de repente eu fui surpreendido por um grito. Era um rapaz perguntando: o senhor está de serviço? O senhor está trabalhando com táxi? Eu respondi para ele que sim. E logo uma moça saiu do carro dele e disse que ela queria ir para a Chapada dos Guimarães. A Chapada dos Guimarães, ali de Cuiabá, não fica distante não. 67,5 km, o que dá mais ou menos assim devido curvas, a estrada mais perigosa, pista única na ida, pista única na volta. Então dá 1h e 10. Se eu levava ela até a Chapada dos Guimarães, eu disse que sim. Por R$300 eu te levo lá. Ela disse que estava caro. Então eu disse que, bom, eu deixo por 250, eu te levo lá. E ela queria mais desconto. E pediu então para eu levá-la até a Chapada dos Guimarães por R$200. Eu nunca fui assim, de dar muita importância pro dinheiro. Eu sempre fui mais servidor. Eu aceitei. Quando ela propôs os R$200 para eu levá-la, eu aceitei. Então ela entrou no meu táxi. Devia ser... Eu me lembro até de ter olhado no relógio. 14h20, era de tarde. 2h20, 2h30 da tarde, ali naquela região de Cuiabá, Estrada do Moinho. No caminho eu fui percebendo que aquela moça estava muito abalada, sabe? A moça estava triste, ela estava assim, com a cara de choro e muito aflita. Tanto que ela não falava absolutamente nada comigo. Eu tentava puxar conversa com ela. Como é que é o seu nome, moço? Camille. Você tá indo pra casa da família? Sim. Você percebe que a pessoa não queria conversa. Eu tentei várias vezes. Às vezes respostas monossilábicas. Sim, é. Eu percebia que ela não queria conversa. Bom, eu vou tocando na estrada. Eu tô indo em frente. Chapada dos Guimarães. Não ia demorar muito, não. Eu percebia que a moça estava nervosa. Eu percebia que a moça estava abalada. Ela tinha cara de quem havia chorado muito. Então ela respondia: sim, é. Eu desisti de falar com ela. Só que já na estrada, nós pegamos ali a BR-251, é a rodovia Deputado Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. Eu já estava na rodovia havia algum tempo, e quando nós fomos chegando ali pertinho do Portão do Inferno. Portão do Inferno? Alguém haverá de perguntar o quê?
Portão do Inferno, sim. Chegando já na Chapada dos Guimarães, há um lugar chamado Portão do Inferno. É uma ribanceira. Na verdade, é uma parede imensa, 50 metros de altura, de arenito. Fica a 9 quilômetros da cidade de Chapada dos Guimarães. Tem 50 metros de altura aquele paredão. E que recebeu esse nome, Portão do Inferno. Por quê? Olha, são muitos os motivos. Dizem que desde o século XVIII havia um coronel na região que ele matava os seus colonos, matava os seus empregados, jogava tudo ali. Isso no século XVIII. Diz que esse coronel que mandava no pedaço ali, matava colonos, matava empregados e jogava as vítimas ali, no chamado Portão do Inferno. Portão do Inferno, era ali que ele jogava tudo. Daí o nome foi surgindo. E depois outra, ele fica numa curva. É na estrada e fica numa curva. E o detalhe é o seguinte, muitos acidentes ocorrem ali. Muitos, inúmeros acidentes acontecem exatamente ali, no chamado Portão do Inferno. Então, quando nós fomos nos aproximando, a moça estava atrás, eu dirigindo o táxi. Quando a gente vai chegando no Portão do Inferno, ela inventou uma história. Moço, para aqui. Que foi? Para aqui, não, olha, a minha família combinou de me encontrar aqui. Mas como assim? Nós não chegamos na cidade. A Chapada dos Guimarães tem 9 quilômetros ainda para chegar. E você está pagando a minha viagem até a Chapada dos Guimarães? Não, vou te levar até a cidade. Não, moço, não, o senhor não entendeu. Eu vou ficar aqui, a minha família combinou aqui. Ó, o senhor tá vendo aquele carro parado ali, ó? É da minha família. Por uma outra incrível coincidência, havia de fato um carro parado no acostamento. Eu olhei e vi o carro. Quando eu vi o carro, e ela dizendo, ó, a minha família tá aqui, eles combinaram de me encontrar aqui, aquele carro ali da minha família, eu quero parar aqui, moço. Eu vou ficar aqui, moço. Quando ela falou assim, e com tanta convicção, embora houvesse uma aflição na fala dela, na voz dela, eu parei o carro. Tudo bem, olha, você me contratou para eu levá-la até a cidade de Chapada dos Guimarães. Mas você está falando que você quer parar aqui no Portão do Inferno? Você vai ficar aqui? Devia ser mais ou menos umas 3h15, por aí da tarde. É, aquele carro ali da minha família. Já paguei o senhor, né? Já. Obrigado, moço. Tchau. Olha, você tem certeza que você quer ficar aqui? Mas eu não tô vendo ninguém. Não, combinei com eles. Ela desceu do carro. Falou que eu podia ir embora. Então eu manobrei o carro para poder voltar pela estrada para Cuiabá. No que eu tô manobrando assim o carro e embicando o carro para voltar, eu sei lá, um aviso dentro de mim. Eu pressenti que aquela moça queria fazer alguma coisa de ruim contra ela mesma. Tanto que eu embiquei, olha, eu não cheguei a andar com o carro nem 200 metros. 200 metros e eu parei o carro de novo e comecei a fazer a manobra para voltar. Manobrei o carro de volta agora. E quando eu manobrei o carro de volta, eu já vi aquela moça, a Camille, do lado de dentro do parapeito que define o limite entre a pista e o penhasco.
o portão do inferno. Então, eu desci do meu carro correndo, gritando, mas quando eu tô me aproximando dela, eu inclusive cheguei a tocar com a minha mão, ela tinha um cabelo preto, liso, grande, eu cheguei a tocar com a minha mão o cabelo dela, eu gritando, não faça isso, não faça isso, você não pode fazer isso, eu vim correndo e peguei no cabelo dela com a minha mão direita, não faça isso, só que eu peguei as pontas do cabelo, os fios arrebentaram e ela pulou. No que ela pulou, eu continuei ouvindo os gritos dela. Não era normal se ela tivesse pulado e caído. São 50 metros, mas eu não teria ouvido mais os gritos, e os gritos estavam próximos. Eu continuava ouvindo os gritos dela, mas não longe. Se eu tivesse caído no precipício, são 50 metros. Eu ainda estava com fios de cabelo dela na minha mão. Quando eu olhei, o movimento que eu fiz de ter pego o cabelo dela com a mão, a força que eu acabei usando nesse ato, fez com que ela fosse para a lateral. E na lateral ela se enroscou na vegetação, numa árvore. Ela se prendeu numa árvore, de forma que eu consegui agora segurar o braço dela. E quando eu segurei o braço dela, eu pensei, não, agora ela não cai mais. Modéstia à parte, eu sou forte. Modéstia à parte, eu sou um homem forte. Como eu disse a você, trabalhei como caminhoneiro 25 anos. Carregando caminhão, descarregando caminhão. Pegando sacos de 60 quilos até. Eu sou um homem forte. Quando eu segurei no braço dela, na magrinha, falei, não, agora não cai mais. Ela ainda... Segurei nos braços dela, ela ainda gritava, sabe? Ela ainda chorava, ela ainda gritava. Aí eu comecei a fazer o movimento de puxá-la. Até que eu consegui puxar, eu abracei o corpo dela e tirei ela da parte externa do parapeito e a coloquei na pista. Moça, você tá louca? Você tá louca? O que você ia fazer? E ela só chorava. Você tá maluca? O que você ia fazer? Outros carros que passavam pararam. E esses carros agora me ajudaram. Ela chorava muito. E eu, que nunca fui das palavras, eu disse apenas para ela, ó, Deus te ama. Se ninguém te ama, é Camila, né? Camila, Deus te ama. Se ninguém no mundo te ama, Deus te ama. Você tá ouvindo? Deus te ama, Camila. Vem. Eu abracei com ela. Assim, como se fosse um pai protegendo a filha. É aquele abraço do pai que protege a filha. Ela devia ter 20 e poucos anos. Mais tarde até soube, ela tinha 23. Eu a coloquei no banco de trás do meu táxi e toquei para a cidade de Chapada dos Guimarães. Chegando lá, na cidade de Chapada dos Guimarães, na casa indicada, buzinei. A família veio ao meu encontro e veio desesperada porque ela havia sumido. Aí as explicações da família. Ela, a Camila, ela havia ido embora
tinha fugido de casa. Já havia pelo menos 2 dias. E havia escrito nas suas redes sociais uma despedida, sabe? Essa coisa de Facebook, pedindo perdão. Ela deixou uma publicação no Facebook pedindo perdão aos pais pelos erros passados. Disse ainda que esta seria a última vez que eles chorariam por ela. Ela já era mãe de um nenê, tinha 23 anos. Pediu que a criança dela fosse cuidada, fosse criada pelos avós. Ela fez esse apelo, ela fez esse pedido, que as crianças fossem cuidadas pelos avós. Se despedia, sumiu de casa, estava decidida, iria morrer. Deus me tirou da vida de caminhoneiro aquele 1 ano e 2 meses, como taxista, para que eu pudesse salvar uma vida. E foi exatamente o que eu fiz. Salvei a vida dessa moça, Camila. A família não tinha palavras para me agradecer. Na verdade, acabei fazendo uma amizade com o pai dela, com a mãe, com os avós. Conheci o nenezinho dela. Ela tinha um nenê pequenininho na época. Aí eu fui me inteirando a respeito da história e entendendo a motivação da Camila para desejar a morte. Ela havia tido bebê, filho de um homem casado, um fazendeiro lá da região. E esse homem casado e de certa forma poderoso fazendeiro havia proposto a ela tirar o nenê, o que ela nunca aceitou. E aquele homem, de certa forma, fazia ameaças. Já que você não quis tirar o nenê, qualquer dia eu mato você e o nenê se você atrapalhar a minha vida. Já que você não aceitou o que eu lhe propus, que era o aborto, qualquer dia eu extermino você e o nenê. Fica tudo resolvido. E ela não suportou essa pressão. Sabe aquele rapaz que me gritou no posto? Sabe aquele rapaz que perguntou se eu estava trabalhando, se eu estava de serviço? Aquele rapaz do posto, havia um rapaz com ela, porque ela saiu de dentro do carro de um rapaz. Ela saiu de dentro do carro de um rapaz. Aquele rapaz era extremamente apaixonado por ela. Ele, naquela tarde, que convenceu ela a voltar para casa. Falou: olha, ele não vai fazer absolutamente nada disso. E saiba você, Camila, que eu te assumo. Assumo você como mulher, assumo teu filho, assumo você, vamos ter uma vida. E ela, naquele desespero, ela já tinha tomado a decisão, quando saiu de casa, de morrer. Correto? Ela já tinha tomado a decisão de morrer, mas ele, o rapaz, apaixonado por ela, a convenceu, naquela tarde, a voltar para casa. Então ela, quando entrou no meu táxi, o rapaz tinha certeza, ele, o rapaz, tinha certeza de que ela iria até a Chapada. Voltar para casa, cuidar do filho, ficar com a família. Ele iria para lá. Naquela mesma noite, ele iria se encontrar com ela lá, conversar com a família.
Então aquele rapaz que me gritou no posto era um rapaz cheio das boas intenções, das melhores intenções possíveis. Ele tentou tudo. Só que agora na minha proximidade, porque eu fiquei próximo da família, eu fiquei sabendo de toda a história. E aí eu fui acompanhando. E eu próprio entrei também no circuito, orientando a Camila que a vida é um presente de Deus. Que ela tinha um filho para cuidar, e tão pequenininho. A criança era linda, de nome Fernando. Só tinha 1 aninho. Na verdade, na época dos fatos, sequer havia completado 1 ano. Tanto que, coisa de mês e meio depois, ele fez 1 aninho. E eu fui à festinha da criança. E quando eu fui na festinha da criança, eu já pude ver o rapaz que me chamou lá no posto. Ele estava na festa. E ele também não teve palavras para me agradecer. Me agradeceu, me abraçou. E foi ele que naquele mesmo dia que a criança fazia 1 ano me disse: olha, o senhor salvou o amor da minha vida. E pode ter certeza absoluta que eu a farei muito feliz. Festinha da criança, do Fernando, de 1 aninho, saí extremamente emocionado. Saí de lá feliz, emocionado. E com a minha família, eu passei a acompanhar de perto a vida deles. Então eu soube que eles se casaram. O rapaz e a Camila se casaram. Soube ainda que, além do Fernando, ela já estava grávida. E desta vez seria uma menina. Eu não perdi mais o contato com a família. Aquela proximidade com a família eu não perdi mais. Nasceu uma amizade entre nós. Todos diziam que ela tinha, na verdade, 2 pais. O pai dela, o seu Armando, o pai de sangue, e um outro pai, eu. Porque naquele dia eu havia salvado a sua vida. Então as pessoas diziam: olha, Camila, ela tem 2 pais. E quantas vezes eu corrigia, na verdade são 3. E um é muito maior do que os outros 2, que é Deus, Camila. Deus é teu pai. Eu acompanhei de perto todo o desenrolar do casamento, da nova família que ela formou, a vida nova que começou. E aquele suicídio que ficou esquecido, passado. Só que, com respeito a mim, tem um detalhe muito importante. Depois de eu ter feito esse salvamento, eu tomei uma decisão: voltaria a ser caminhoneiro. Eu não tive mais espírito para trabalhar com táxi, porque cada vez que se aproximava um passageiro, e principalmente se fosse uma passageira, e ainda mais especialmente se fosse uma jovem, eu ficava: meu Deus do céu, o que será que essa pessoa quer fazer? Então eu não tive mais condição de continuar sendo taxista. Então, na verdade, eu deixei o táxi para lá. Até porque o que sempre me deu prazer e me realiza é o caminhão. Então eu voltei a ser caminhoneiro. A minha família reclama porque eu não paro em Cuiabá. Eu vivo pelas estradas do Brasil. Inclusive, te acompanho pela rádio porque vivo muito nas estradas do estado de São Paulo. Vivo muito nesse transporte, esse estado tão importante,
Então eu vivo viajando para lá, para cá, e sempre que eu posso, eu estou na sintonia. Hoje, por exemplo, eu pedi para você me atender com essa carta, porque eu estou te ouvindo. Eu estou ligado em você. Parado num posto, beira de estrada, rodovia dos Bandeirantes, com meu rádio ligado e te acompanhando. Porque a minha carta tem um objetivo: de dizer para as pessoas que eu deixei de ser taxista por 1 ano e 2 meses, porque Deus queria que eu salvasse uma vida. A minha força física ajudou pouco, mas muito maior foi a força espiritual de Deus. Tem gente que afirma que criança não mente. Não, não é bem assim, não. Porque criança mente e mente como se falasse a verdade, porque não sabe ainda avaliar as consequências de suas mentiras, sem contar que criança tem uma outra coisa, além de mentir, também fantasia. Cuidado com a criança. Cuidado com a criança. O que é sempre positivo, mas acontece não raras vezes, é que a criança se perde nesse mundo da fantasia e ela não tem a dimensão exata das suas consequências. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. E hoje eu resolvi mandar a minha carta, a minha história, porque eu espero que a minha história sirva de alerta às pessoas, de exemplo às pessoas. Sim, sempre se deve ouvir o que uma criança tem a dizer. Mas não se pode acreditar que tudo que a criança diz seja a verdade absoluta dos fatos. Porque tudo isso pode não passar da sua produtiva imaginação. Vou contar, vocês vão me entender. Morávamos no interior do estado de Goiás. Morávamos em Iporá. A cidade era pequena e mais movimentada por gente que morava nos sítios ao redor. Quantas vezes reuníamos-nos naquela turma de 10, 15 e saíamos de nossas casas no sítio, e alguns com lamparinas, outros com lanternas, pegávamos a estrada e íamos até a cidade de Iporá para um passeio. Normalmente isso acontecia no sábado, no domingo, mas quando era o mês de junho, nossa, íamos em quase todos os dias da semana, porque em Iporá tinha uma linda de uma festa junina. Era um tempo maravilhoso, tempo de alegria. Eu era só uma menina que acabava de chegar aos 11 anos de idade. Eu tinha completado 11 anos. Felicidade para mim era apanhar aquela lamparina e, junto com a minha irmã mais velha, a Verônica, e o meu irmão, o Pedro, cair na estrada e ir até a cidade para curtirmos a festa junina. A minha irmã era mais velha, tinha 18 anos e tinha um namorado de nome Divaldo,
que morava no sítio vizinho ao nosso. Eu achava o Divaldo, namorado da minha irmã, tão bonito. E, para ser sincera, eu morria de inveja da minha irmã quando eu via os dois namorando. Mas lógico que o Divaldo tinha o maior carinho por mim, mas como sua cunhadinha, afinal, como eu já falei, eu tinha 11 anos de idade e ele já era um moço de 19 anos na época. Eu, no fundo, gostava do Divaldo, mas gostava dele como se fosse meu namorado, você tá me entendendo? Eu gostava dele como namorado. Tanto que eu, do meu quarto, eu ficava espiando a Verônica namorando o Divaldo, e quando eles se beijavam, eu corria para o espelho e eu beijava o espelho como se o espelho fosse o Divaldo. Aconteceu um mês antes da festa junina aquele fato. De repente, eu comecei a ouvir um gemido que vinha assim lá do paiol. Para quem não sabe, paiol é o lugar onde no sítio se guarda o milho já maduro. Não o milho verde, mas o milho maduro, que será usado, entre outras coisas, para tratar dos animais. Muitas vezes, a pessoa pega a espiga e joga a palha dentro do paiol. E aquela palha do milho maduro vai formando uma espécie de cama macia. Pois bem, os gemidos vinham lá do paiol. Meus pais tinham saído. Meu irmão foi com eles. Ficamos em casa, eu, minha irmã Verônica, até que eu peguei no sono. Só que eu acordei com aquele barulho que vinha do paiol. Procurei minha irmã, não achei. No auge da minha curiosidade, aos 11 anos, o que eu fiz? Peguei a lamparina e, pé ante pé, eu fui até o paiol ver o que estava acontecendo. E quando eu abri a porta do paiol, eu vi a minha irmã nua, sabe? Nua, pelada. E o Divaldo, seu namorado, também nu, também pelado. Eu não sei quem se assustou mais, se fui eu ou se foram os dois. Divaldo, ele apanhou rapidamente a sua roupa no chão e ele correu, passando entre mim e a porta. O Divaldo correu pro escuro. A minha irmã, a Verônica, desesperada, se vestia e me pedia em prantos que não contasse nada do que eu tinha visto, nem pro meu pai, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Pelo amor de Deus, você tá escutando o que eu tô falando? Se você contar, você vai me perder para sempre, porque meu pai vai me mandar embora de casa. Você tá escutando? O pai vai me mandar embora de casa. Você quer que isso ocorra? Você quer que isso aconteça? E o Divaldo, ele poderá ser morto pelo papai. Você que sabe, se você contar para alguém, você pode causar uma tragédia. Você tá ouvindo? Nossa, ela me assustou tanto, até que eu prometi que eu nada contaria. Mas aí depois, quando nós entramos em casa, curiosa, eu queria saber o que ela estava fazendo com o Divaldo dentro do paiol. Eu tinha 11 anos, eu não sabia nada disso. Os dois sem roupa. Ela disse, assim, para encurtar a conversa, ela disse que estava namorando e que aquilo era uma coisa que só uma moça como ela, que já tinha 18 anos, e um rapaz como o Divaldo, que tinha 19,
é que podiam fazer, não eu. Eu, na minha inocência, falei: credo, Verônica, mas namorar sem roupa? Eu nunca que eu quero namorar sem roupa na minha vida. Credo, Verônica, sem roupa? Ela me disse que ainda tinha muito tempo para eu pensar nisso. Mas ela insistiu, a minha irmã insistiu. Pelo amor de Deus, se você quiser a sua irmã dentro de casa e o Divaldo vivo, não conta nada do que você viu. Você tá escutando? Nem pro pai, nem pra mãe, nem pro Sérgio, nosso irmão, nem pra ninguém. Nesse dia, eu vi que o que ela estava me pedindo era tão sério, que ela fez o seguinte: ela me fez jurar que eu não iria contar e colocou minhas duas mãozinhas em cima da Bíblia. Jura diante da Bíblia, vai. E eu jurei que eu não ia contar nada pra ninguém. Eu tinha 11 anos. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas não ia contar nada pra ninguém. Até que chegou aquela sexta-feira. Ia acontecer a dança da quadrilha. Mas justo naquele dia, a minha irmã amanheceu com uma febre muito alta, Verônica. Ela estava com cachumba, ela pegou cachumba. E ela não poderia ir dançar quadrilha. Bem que ela queria, mas meus pais não deixaram de jeito nenhum. Mas eu estava bem. Eu não tinha cachumba. Então eu apanhei a lamparina e eu fui pra festa. E para que eu não fosse sozinha, o Divaldo, o namorado da minha irmã, o Divaldo foi comigo. A festa, nossa, a festa naquele dia foi linda. Ainda porque eu andava de mãos dadas com o Divaldo para tudo que era canto. Então eu me sentia a própria substituta da Verônica, minha irmã. Na minha fantasia, assim dos meus 11 anos, eu é que era namorado do Divaldo. E eu andava na festa toda bela e folgada, toda linda. Eu queria mais é que minhas amigas vissem, para que depois eu dissesse para elas que Divaldo agora era meu namorado. E ele, Divaldo, ele fazia de tudo para me agradar. Ele começou a comprar tudo na festa para mim. Algodão doce, pipoca, aquele doce que eu amava, que era o quebra-queixo. Comprou o milho cozido assado. Eu me sentia nas nuvens. Terminada a festa, isso por volta de umas 10 horas da noite. Eu tô falando de festa no interior. Acabava cedo. O mais tardar, umas 10 da noite, Divaldo me levou até a minha casa. Então nós saímos da cidade, passamos pela estradinha e ele me deixou em casa. Divaldo me levou até a minha casa. Esperou que eu entrasse e só depois que eu entrei na casa é que o Divaldo foi embora. Naquela noite, enquanto a minha irmã Verônica tinha pesadelos devido à febre, eu, ao contrário, tive os mais lindos sonhos com o Divaldo. No dia seguinte eu fui brincar. Eu estava doida para encontrar minhas amigas e contar para as minhas amigas as vantagens que eu pudesse. A Marina e a Kátia já me esperavam para saber das novidades. Então, embaixo da mangueira, me deixei levar por todos os devaneios
e fantasias desse mundo. Eu tinha 11 anos de idade e eu comecei a contar. Eu contei que eu e o Divaldo, nós beijamos na boca. Aí, lá na festa não, né? Lá na festa não, mas quando a gente voltou na estradinha aqui pra casa, a gente voltou abraçado. Voltei abraçado com ele e ele abraçado comigo. E eu, não satisfeita, eu queria abafar, sabe? Eu queria fazer sucesso com 11 anos. Então, eu contei aquela história do paiol. Só que eu contei que foi comigo. Eu contei que foi comigo. Quando a gente chegou aqui, né? Aí ele falou assim, vamos lá no paiol. Falei, uai, no paiol fazer o quê? Vamos no paiol. Lá dentro do paiol ninguém vai ver. A gente namora pelado. A cara dela. Você nunca escutou falar disso, Marina? Hein, Kátia? Também não, Kátia? Eu e o Divaldo, nós entramos no paiol. E lá no paiol, nós namoramos pelado. Pelado. Minhas amigas arregalaram os olhos, abriram a boca, porque nenhuma e nem outra tinham ouvido falar daquilo. Elas tinham a minha idade, também 11 anos, e queriam saber como é que era namorar pelado. E eu viajei na minha fantasia. Eu fui inventando tudo que eu podia. Me senti no centro das atenções. Voltei para casa certa que eu tinha abafado. Lógico que nada daquilo que eu havia contado era verdade. Nada era verdade. Divaldo era um homem de 19 anos e ele me tratou como uma menina que eu era. Eu tinha 11. Me tratou muito bem, mas como sua cunhadinha do coração, conforme ele me chamava. Eu inventei tudo. Na minha cabecinha de 11 anos, eu achei que eu estava abafando. Acontece que uma das meninas, eu contei para a Marina e para a Kátia. A Marina, uma das amigas, não guardou segredo sobre a história que eu havia contado. Eu havia pedido segredo para elas, mas a Marina não aguentou. Falou tudo para a mãe dela sobre o que eu tinha falado. Imaginem como ficou a mãe dela. A mãe dela só esperou a chegada do marido para comentar o que tinha acontecido. Seu Adolfo, o pai da Marina, era muito amigo do meu pai. E ele chamou meu pai para uma conversa. Meu pai, ao ouvir aquela história absurda, ficou louco, enfurecido. Saiu da casa do seu Adolfo, dizendo que ele iria tirar satisfações e colocar a história limpo com o tal do Divaldo. Mas não passou em casa para antes conversar comigo. Se ele tivesse feito isso, eu juro que eu ia desmentir. Eu ia dizer que eu inventei tudo, inventei toda a história. Mas meu pai foi direto na casa do Divaldo. O sítio deles, do Divaldo, ficava encostado ao nosso. E nós escutamos de casa aqueles pipocos. A minha mãe em casa falou que era rojão da festa junina. Aqueles pipocos, a minha mãe falou, é rojão da festa junina. Não era.
Uma tragédia estava acontecendo sem que soubéssemos. Meu pai invadiu a casa do Divaldo armado e com a garrucha, era uma garrucha, ele atirou no rapaz que estava deitado em seu quarto. De lá, meu pai fugiu mato adentro, gritando que ele tinha lavado com sangue a honra da sua filha. Olha, foi aquela confusão. Foi aquela confusão. Carros de polícia, ambulância. Na fuga, meu pai tinha certeza que ele tinha matado o Divaldo, porque ele descarregou a tal da garrucha. Mas por um milagre, 2 tiros apenas acertaram o alvo. Divaldo foi levado ao pequeno hospital de Iporá. Mas um irmão dele, que era médico, o levou dali para o hospital de Goiânia. E ele foi salvo sem sequelas, graças a Deus. A minha irmã, Verônica, pensava que eu tinha contado sobre ela, Verônica, e ele, Divaldo, sobre os dois. Ela me chacoalhava e dizia: você me prometeu que não ia falar nada. Você jurou com a mão em cima da Bíblia que não iria contar nada, mas não cumpriu o prometido. Olha a tragédia que você causou. Olha o que você fez. Eu, assustada, nada dizia. Era como se eu não soubesse mais falar. Eu não dizia uma só palavra. Eu fiquei muda. A minha irmã, enlouquecida, gritava. A minha irmã não tinha que falar nada, tinha que ficar calada. Olha o que ela fez, olha o que ela fez. Porque a minha irmã achava que eu tinha falado dela. Virou uma confusão. A minha irmã achava que eu tinha falado dela. As pessoas que pegavam a história pela metade abraçavam a minha irmã e diziam: mas a coitadinha tinha que contar. Ela não podia guardar aquilo só para ela. A minha mãe, com medo de represália por parte da família do Divaldo, esperou a chegada da madrugada, pegou o que podia e fugimos também a pé, por dentro do mato. A minha irmã tinha que ser arrastada por meu irmão até que chegamos na estrada, onde tomamos o ônibus e mais um outro e mais um, até que assim chegamos em São Paulo. Meu pai sumiu. Também saímos de Iporá, sem nada conversar com ninguém. Ninguém de lá soube o rumo que tomamos. Era uma fuga mesmo. Era impossível meu pai saber para onde tínhamos ido. A minha irmã, triste, me acusava de tudo. E eu só recomecei a falar mais de um mês depois que eu estava em São Paulo. Eu havia emudecido. Tão assustada que eu fiquei, eu havia emudecido. Um mês depois de estar em São Paulo foi que eu comecei a falar de novo. Durante todo esse tempo, pelo trauma, eu não tinha conseguido pronunciar uma palavra sequer. A minha irmã achava que meu pai tinha feito o que fez porque eu havia contado sobre ela e o Divaldo. Assim como minha mãe também. Meu irmão Sérgio também. A história que ficou era essa. Quando a minha tia Isaura recebeu o telefonema da mamãe, tia Isaura chorava desesperada, querendo saber onde estávamos. A minha mãe dizia que não iria falar, porque meu pai tinha assassinado o rapaz e temia represálias. Foi quando minha tia Isaura esclareceu que o rapaz, o Divaldo, estava bem. Já tinha voltado para casa. Inclusive, já tinha voltado até a trabalhar. E ia todos os dias à casa dela dizer que tudo que eu havia dito era uma invenção. Tudo que eu tinha falado era uma invenção. A minha mãe, do outro lado do telefone, dizia: não, é verdade.
O que ela falou é verdade. A minha irmã, a Verônica, a minha irmã, achava que eu tinha contado a história dela. Então, a história estava confirmada. A minha tia falava que se minha irmã havia confirmado tudo, que nós deveríamos voltar para lá, para Iporá, para botar o tal do Divaldo na cadeia. Minha mãe desligou o telefone e comentou que tia Alzira queria que ela voltasse lá para Iporá para colocar o Divaldo na cadeia. Mas queria saber se isso dava cadeia. Porque minha mãe está pensando em outra coisa. Mas isso dá cadeia? Meu irmão falou que não. A minha irmã era maior de idade. Prendeu o rapaz como? Foi quando eu não aguentei e falei sobre a história que eu tinha inventado e por que eu tinha inventado. Todos ficaram boquiabertos. Tanto minha mãe quanto a minha irmã, como meu irmão, ficaram chocados. Não é possível. Você inventou tudo isso. Mamãe então voltou a ligar para a tia Alzira para desfazer toda a confusão. E desta vez passou o nosso endereço. 10 dias depois, quem chegou em nossa casa foi o Divaldo. Foi emocionante vê-lo com vida e abraçando a minha irmã. Ele me perdoou pelo que eu fiz e disse que agora entendi a atitude do meu pai. Entendi e até perdoava o meu pai. Tia Alzira também localizou meu pai. Ele nos procurou e tudo ficou esclarecido. E tal qual prometeu, Divaldo perdoou meu pai. Mesmo assim, o meu pai foi processado por tentativa de homicídio e acabou sendo depois absolvido por ter agido sob forte emoção. A minha irmã se casou com o Divaldo e vive em Goiás. Eu continuo em São Paulo com a minha família. Hoje também sou casada, tenho filhos, 3, sou feliz, graças a Deus. Mas eu resolvi escrever para você essa carta, contar a minha história para alertar as pessoas que criança normalmente fala a verdade. Mas nem sempre a história é bem aquela. A criança às vezes acrescenta algo, fantasia algo, ou às vezes inventa mesmo. E às vezes, uma invenção de uma criança pode acabar em tragédia. Eu queria que você aproveitasse esse espaço e comentasse. Você também conhece alguma história onde uma criança causou uma tragédia, algo parecido com o que eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade? Vou esperar o seu comentário agora.